ninguém entra no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeiro eu preciso cuidar da minha vida. Primeiro eu preciso arrumar a minha casa. Para depois ajudar o próximo. A questão é que nós vemos o outro querendo ajudar o próximo, quando ele está morrendo, precisando de ajuda. E o segredo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que nós não obedecemos. A nossa ignorância é tanta, a trava nos nossos olhos é tão grande que nós não obedecemos. Nós não amamos a Deus em primeiro lugar, não nos sentimos amados por Ele, não amamos a nós mesmos e queremos ajudar o próximo. Aí eu não vou nem falar o que acontece, porque você já pensa aí o que acontece. Quando uma pessoa não ama a Deus, não se sente amada por Deus, não se ama e quer fazer pelo outro. Vai dar ruim para todo mundo. Porque tem princípios para obedecermos. Primeiro, amar a Deus. Buscar o reino dele em primeiro lugar. Segundo, amar o próximo, mas como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem condições de amar o próximo. E se amar envolve dizer não para o próximo. E às vezes dizer não para o próximo é uma forma de amar ele também. E nós confundimos que amar é dizer sim para tudo, é fazer tudo que o outro quer. E não é. Às vezes quando você faz tudo que o outro quer, você está ajudando ele a ir para o abismo. Para vivermos a vida que o Criador tem para nós, precisamos andar de contramão com o que o sistema do mundo ensina. Eu não posso conformar com esse mundo. É o primeiro princípio, é fazer diferente. Só que as pessoas têm vergonha de ser diferente. Ser diferente é constrangedor mesmo. Só os fortes conseguem ser diferentes. Só os fortes se posicionam quando está todo mundo indo para a mesma direção. E para eu ser forte, a minha identidade precisa estar fortalecida. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber em quem eu tenho crido, eu preciso ter experiência com essa pessoa. Porque o porquê de ir todo mundo para uma mesma direção é porque não tem um norte, não tem algo que te direciona. Então vou para onde está indo a maioria mesmo. Se está todo mundo fazendo, para e pensa, por que está todo mundo fazendo? Qual o resultado do que todo mundo está fazendo? É esses resultados que eu quero para mim? A questão é que nós não fazemos perguntas, nós não questionamos. E quando questionamos, somos diferentes. Somos julgados e não somos aceitos. Mas não somos aceitos no lugar aonde não éramos para estar. E tá tudo bem não nos aceitar e nós saímos dali. Porque não é o lugar que é para você estar, é para você estar em lugar mais alto. Você precisa entender isso. A minha mensagem é para vencedores que querem se tornar mais do que vencedores. A minha mensagem não é para quem não está afim de levantar e fazer diferente. É o que diz aqui o versículo 6 de Mateus 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as pérolas, porque para que não pisem e voltando-se vos despedacem. Quem não está afim de fazer, não adianta você ensinar o caminho das pérolas para ele. Ele não está afim de fazer. E nem Deus obriga quem não está afim de fazer, porque Deus ele nos deu a liberdade.
E aí você usa dessa liberdade que Deus te deu, ou para o bem ou para o mal. Ele falou, olha, escolhe hoje a quem você quer seguir. A bênção ou a maldição. Deus, ele não interfere nas suas escolhas. Mas seja responsável para colher os frutos daquilo que você plantar. Porque se você plantar, você vai colher, bom ou ruim. Se você não plantar, você vai receber daqueles que plantaram. E aí você vai receber aquilo que o outro quiser te dar. Mas quando você planta, você é senhor da sua história, você é senhor da sua vida. E não tem nada melhor do que sermos senhores da nossa vida. Quando somos criança, tudo que mais almejamos é sermos independentes, fazermos 18 anos para sermos independentes. Hoje eu nem sei se as crianças pensam mais assim, porque é tanta omissão, é tanta negligência, é tanta meninice, que os pais não ensinam mais os filhos quererem ser independentes, virarem homens, virarem mulher. Porque hoje a vontade dos pais é que os filhos fiquem em casa até 30, 40 anos. E o filho que fica em casa até 30 anos, dificilmente ele vai sair de casa depois dos 30. Tá tudo invertido, tá tudo errado. E não experimentam a vida abundante que o Criador tem para nós. Porque há uma vida abundante para experimentar, mas não é de qualquer jeito. Se não cumprir princípios, não vai alcançar essa vida abundante que o Criador tem para nós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Às vezes as pessoas temem os falsos profetas. Por que que temem? Porque não tem conhecimento. A Bíblia diz assim, o meu povo perece porque ele falta conhecimento. As pessoas não querem buscar o conhecimento. Por isso são levados por ventos de doutrina. Como que eu sei se uma pessoa é um falso profeta ou não? É simples, pelos frutos. Olha para os frutos dessa pessoa. Mas como que você vai saber julgar os frutos se você não tem os frutos? Só é enganado por um falso profeta aquele que é falso também. Porque aquele que é verdadeiro, ele não é enganado pelos falsos profetas. Como julgar se alguém é um falso profeta ou não? A Bíblia fala de princípios. Olha se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa que honra pai e mãe, uma pessoa que honra a sua família, que é casado, que é pai de filho, que governa bem a sua casa. Olha para esses princípios na vida da pessoa. Mas se é uma pessoa que não é casado, que é separado, que não tem filho, que os filhos têm um filho com um filho com outro, não honra pai e mãe. Olha para os frutos dessa pessoa. Não podemos julgar a pessoa, mas os frutos da pessoa, a Bíblia manda olhar para os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Precisamos parar de ser meninos, de sermos medrosos. Temos mais medo do homem do que de Deus. Temos medo de falar a verdade com integridade. Porque Jesus, quando a árvore não dá fruto, ele corta. Uma árvore que não dá fruto, ela não serve para nada, então corta. Que aí nasce outra ali no lugar. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso aqui é muito sério. Porque às vezes as pessoas estão ensinando algo que Deus não mandou. Hoje eu acordei pensando em algo e Deus ministrou no meu coração e eu prometi para mim mesma que eu não vou negligenciar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Passamos por uma onda de pastores se suicidando.
E quando nós ouvimos que um pastor se suicidou, qual que é a ideia que temos? Nossa, é porque ele estava fazendo a obra de Deus. E o que Deus ministrou no meu coração, que se ele se suicidou é porque ele não estava fazendo a obra de Deus da forma correta. Porque tem princípios para fazer a obra de Deus de forma correta. Quais os princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o seu reino em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? Alegria, justiça e paz. Então, se esse pastor não está com alegria, com justiça e com paz, ele não estava buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava fazendo com a força da sua mão. E aí ele não pode pôr a culpa em Deus. Porque aí o nome de Deus não é glorificado. Quando nós ouvimos dizer que um pastor se suicidou, o nome de Deus não é glorificado. E aí queremos falar, nossa, a obra de Deus é difícil, a obra de Deus é penosa. Não. A ignorância é difícil. A falta de humildade é difícil. E precisa levantar pessoas com coragem para falar isso. Porque aquele que está à frente do povo, ele precisa ter humildade para aprender. Se ele ficou doente, tenha humildade para reconhecer que está doente, que precisa de ajuda. Não é levar até o fim e aí tirar aquilo que não te pertence, a sua vida não te pertence. Então, uma pessoa que se suicida, ele não pode dizer que estava fazendo a obra de Deus. Ele pode até pensar que estava fazendo, mas não estava fazendo. E aqui é o que Jesus vai falar. Senhor, mas em seu nome profetizamos, em seu nome expulsamos demônio, em seu nome fizemos isso. Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, eu preciso buscar qual é a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que eu tenha uma vida e uma vida em abundância, porque para isso ele se esvaziou da sua glória, esteve aqui entre nós, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É o Evangelho. Não tem outro Evangelho. Porque se tem, eu não conheço. E tem 25 anos que eu estou nesse caminho. Não podemos pôr a culpa das nossas negligências, da nossa ignorância em Deus. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Porque quando eu faço isso, eu estou tirando isso dele e eu não posso. E aí Ele vai falar, eu não te conheço. Porque aquele que faz a minha vontade é aquele que me conhece. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu adoeça cuidando do outro. A vontade de Deus é que eu ame a Deus em primeiro lugar. Que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Primeiro eu preciso me amar. Se eu não estou me amando primeiro, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Aí eu não posso pôr a culpa nele, porque ele é Deus de princípios. Ele não quebra os seus princípios. A questão é que nós não sabemos o que é princípios. Eu não sei o que é regra e o que é princípio. E eu obedeço mais regras porque me é ensinado regras. Não me é ensinado princípios no sistema desse mundo. Na escola, não me é ensinado princípios. Eu aprendo o que é regra durante a minha vida inteira. Então eu obedeço regra e quebro princípios. E aí eu não experimento a vida abundante que ele tem para mim e ponho a culpa nele. A culpa não é dele. Em todo tempo ele é bom. Em todo tempo ele é bom. Para fazermos a vontade de Deus, é simples, mas é preciso olhar para dentro de nós mesmos e nos posicionarmos diante da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Quem está vivendo a vontade de Deus não se suicida, não tira a sua vida, não encontrou a sua real identidade. E por quê? Porque não buscou o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento.
O meu povo perece porque não busca o meu reino em primeiro lugar. O meu povo perece porque não me conhece. Porque se me conhecesse, estariam comendo do melhor dessa terra. Tem princípios. Deus não quebra princípios. Eu já tinha lido Provérbios várias vezes, mas quando eu comecei a ler Provérbios para ensinar a série de provérbios que eu estava gravando e que eu li Provérbios 1, o meu coração se estremeceu. Provérbios 1 fala assim: vocês não quiseram me ouvir, vocês não quiseram aprender de mim, não quiseram a sabedoria. Mas na hora que vem a necessidade, que a angústia vem, vocês vão pelas madrugadas me clamar e me buscar e orar. E aí Deus responde: eu não vou ouvir vocês, eu vou rir de vocês no dia da angústia de vocês. É duro esse discurso, mas é a verdade, porque precisamos aprender a sermos responsáveis pelas nossas ações. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O segredo não está em ouvir. O segredo não está em ouvir e em conhecer. O segredo está em praticar. Mas os três andam juntos, porque eu preciso ouvir para conhecer e para praticar. A questão é que eu ouço muito, eu conheço muito, mas eu pratico pouco. E o praticar é plantar semente. Se você não planta, você não colhe. A vida com o Criador é uma vida simples, é uma vida prazerosa. Mas só os humildes entendem isso. Só aqueles que têm um coração ensinável, só aqueles que têm coragem de recomeçar. Porque às vezes as pessoas querem manter uma pose onde elas não estão mais, mas elas não querem se arrepender. E o reino dos céus é um reino de arrependimento. Errar faz parte da humanidade. O que não deveria fazer parte da humanidade é permanecer no erro. Porque permanecer no erro é orgulho. E a Bíblia fala que os orgulhosos serão abatidos. Quando a nossa casa está alicerçada no Criador, vem a chuva, vem os ventos, mas nós não vamos cair, porque sabemos em quem temos crido. Eles ficavam admirados da doutrina de Jesus, porque Jesus falava com autoridade. Quem fala com autoridade? Aquele que experimenta daquilo que está falando. É diferente você ouvir uma pessoa que experimenta daquilo que está falando do que você ouvir uma pessoa que só está falando de teoria. E na minha adolescência, quando eu comecei a ouvir testemunhos, mensagens, o meu coração ardia por ter a minha história para contar. Eu não queria contar a experiência do outro. E hoje eu tenho a minha história para contar. A minha história para compartilhar. Eu tenho experiência com o Criador. Eu sei que Ele é bom. Eu preciso defender o seu nome. Não porque Ele precisa, porque eu preciso, porque eu quero. Porque Ele fez tanto na minha vida que eu não posso, porque eu tenho fome e sede de justiça. E eu não posso ver as pessoas indo para o abismo e ficar escondida debaixo de uma caixa, porque eu sou sal dessa terra e luz desse mundo. E eu tenho sido abençoada com mensagens de pessoas que estão me incentivando a ir além. É através da mensagem dessas pessoas que estão me incentivando a ir além que eu decidi também trazer uma mensagem para aqueles que precisam ir além. Porque nós, seres humanos, nós precisamos ser encorajados. É através de ouvir a palavra de Deus que a fé nasce no nosso coração. E é somente quando a fé nasce que nós agimos. E Jesus, ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes a vontade de desistir, a vontade de não fazer, ela vem todos os dias. A timidez, ela vem.
Mas a Bíblia diz assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E como eu estou sendo abençoada por outras pessoas, como não abençoar também? Porque é dando que se recebe. Enquanto os filhos da luz estão trancados, escondidos, deixando de brilhar, os filhos das trevas estão aí reinando nesse mundo. Não precisamos querer a glória desse mundo, mas precisamos reinar nessa terra. A glória do mundo é uma coisa, reinar na terra é outra coisa. Precisamos ser inteligentes, precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata e praticar aquilo que aprendemos, porque se não praticarmos, não faz sentido, mas se praticarmos, nós vemos o fruto do nosso plantio. E que venhamos aprender com Jesus. Que Jesus seja o nosso mestre, que Jesus seja o nosso Senhor, que Jesus seja aquele que eu doe a minha vida por Ele, porque Ele já doou a dele por mim. Jesus, ele diz assim: não temeis o homem, que pode sim matar o seu corpo, mas temei a Deus, que pode matar o seu corpo e lançar no inferno. A diferença é que nós temos temido ao homem e não a Deus. Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou e foi para o céu, ascenso aos céus, o véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje, eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Através de Jesus, eu e você temos livre acesso a Deus. Não impeça que o outro te afaste dessa presença. Porque é entre eu e ele, é entre você e ele. O reino de Deus, ele não está lá fora, ele está dentro de você. Faça um excelente dia. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você tenha força e coragem para cumprir o seu propósito aqui nesse mundo. Porque se você está aqui nesse mundo, você tem um propósito. Mas você precisa fazer o que o versículo 7 de Mateus 6 diz. O versículo 7 de Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate se abre. Não se conforme. Se você ainda não está vivendo a vida abundante que Jesus tem para você, não se conforme com a escassez. Mas busque, bate, até que se abra, até que se revele a você. Porque Deus, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Deus, ele tem bens para nos dar. Deus, ele tem vida abundante para nos dar nesse mundo. E com o futuro, a vida eterna. O céu é uma recompensa. E a vida eterna, ela se inicia quando eu tenho um encontro com o Salvador, com Jesus. Quando eu encontro com Jesus, eu preciso mudar a minha mentalidade. Mentalidade escrava, que aprendeu com o sistema desse mundo a escassez. E eu só vou experimentar a vida abundante do Criador se eu não me conformar com os ensinamentos e com o sistema desse mundo. Porque tem coisa nova chegando para nós. Tem novidade chegando para nós. Mas para experimentarmos e para vivermos essas coisas novas, precisamos renovar nossa mentalidade. Precisamos firmar nossa identidade no Criador.